Passamos para a ordem do dia. Emenda modificativa ao projeto-lei número 028. Peço ao secretário que leia a emenda e lembro que a emenda está em votação apenas para admissibilidade, para ser admitida ou não. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda. Emenda modificativa ao projeto de lei 028/2012. Modifica o artigo 3º do projeto de lei 028/2012, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial, o qual constituirá o orçamento do município de São José para o exercício de 2012. Artigo 1º. Modifica o caput do artigo 3º do projeto de lei 028/2012, que passa a ter a seguinte: artigo 3º. O Executivo Municipal está autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4.320/64, combinado com o previsto no artigo 167 da Constituição Federal, a proceder alterações orçamentárias por decreto, que será enviado em 30 dias para conhecimento da Câmara, até o limite de 10% das receitas correntes líquidas apurada no transcorrer do exercício de 2012, utilizando como fonte de recurso. Sala das Sessões, 17 de abril de 2012, Antônio Luiz Batista, vereador do PT. Justificativa. A presente emenda visa assegurar a legalidade para autorização de abertura de créditos especiais à luz da Constituição Federal. Antônio Luiz Batista, vereador do PT. Senhor presidente. Em discussão a emenda, com a palavra o autor. Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto, ele é a prova material e o reconhecimento público do chefe do Poder Executivo de que o ato praticado no ano passado, ou no início desse ano, ao assinar uma lei do orçamento, quando o projeto foi rejeitado pela bancada do governo, é a prova cabal de que ele praticou um ato ilegal e inconstitucional. Eu quero ver meia dúzia de tabloide aí, que nem registro de jornal tem, agora explicar. Por que disse que a lei do prefeito valia e agora o prefeito manda a lei do orçamento para esse ano? O prefeito foi ao Tribunal de Contas do Estado. O prefeito, inclusive num ato correto, reconheceu que cometeu um erro, que não poderia prosseguir a alterar o orçamento, empenhar sem a base legal, que é a lei do orçamento. Reconhecer o erro é melhor do que persegui-lo, porque ao perseguir, duas situações: ou por total desconhecimento do que manda a lei, e, portanto, nem capacidade tem para gerar para o município, ou por má fé. Desconhecimento, se for por desconhecimento, você não pode continuar a administrar, porque quem não sabe a lei do orçamento não pode administrar. Se continuar pelo erro, por má fé, tem que ser cassado, porque não pode administrar o município através de decreto sem lei que o determine. Portanto, o senhor prefeito municipal reconheceu junto ao Tribunal de Contas, reconheceu por essa Câmara que este é o orçamento para 2012, que a lei que ele sancionou não tinha validade de lei, que tudo que ele praticou, inclusive de janeiro até agora, tem que ser convalidado por ato desta Câmara. Então, para que aquele barulho todo? Para que aquele barulho de trazer vereador para essa casa da base de sustentação, ter que defender que um orçamento, ao não ser votado, ele passa por recurso de prazo e transforma-se em lei no dia seguinte, no ano seguinte? Isso vigia na época da ditadura militar.
Esses entulhos eles foram reparados pela atual Constituição. E estes jornalistas, ou pseudo-jornalistas, não dirão uma nota sequer para a população de que, de fato, havia o prefeito incorrido numa desinformação ou numa má orientação por parte da Procuradoria. O prefeito manda, e, portanto, se a base do governo rejeitou o projeto do prefeito, vejam, senhores, não foi a Câmara que rejeitou, não foi a Câmara que não votou, foi a base do governo que rejeitou o projeto do orçamento. Nunca, na história do país, você vai verificar vereadores ou deputados da base do governo rejeitar o orçamento do seu governo, a não ser que eles querem caçar o prefeito ou mudou do lado, já não são mais do lado, são oposição. Nem a oposição, em geral, votam, rejeitam o orçamento. Isso é quando quem é a situação legisla com fígado, com fel, com o ódio. Mas eu digo, por que o prefeito mandou? Devia continuar com aquela lei. Por que mandou? Por que mandou este projeto refazendo o orçamento? Devia ter, se tinha certeza, se o procurador tinha certeza, devia continuar. Onde é que está o senhor Carlos Acelino para defender que a lei valia? O senhor Carlos Acelino orientou a bancada do governo a votar contra. Eu estou apresentando uma emenda. Esta é a primeira questão de introdução em relação ao orçamento. Eu estou apresentando uma emenda ao artigo 3º do projeto do orçamento para esse ano, que tem retroativa a 1º de janeiro. Diz o texto do prefeito: o Executivo está autorizado, nos termos do artigo 7 da Lei Federal 4.320, a proceder às alterações orçamentárias por decreto, inclusive com a possibilidade de criar novos elementos de despesas e novas fontes de recursos até o limite de 10% do total de orçamento, que é 605. O que pede o senhor prefeito? Uma autorização para, ao longo do ano, alterar o orçamento por decreto até o montante de 65 milhões de reais. (10%) 60 milhões e 500. Diz o artigo 167 da Constituição: são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferências de uma categoria de programa para outra, de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Como é então que o senhor prefeito municipal quer, através de um decreto, criação de novos elementos de despesas, criações de novas fontes de recursos? Não pode. Não pode. Poderia fazê-lo se fosse no orçamento do ano, com a lei do ano passado. Agora ele tem que se submeter às regras previstas que vigem no caso de você estar legislando em um exercício sem orçamento, sem lei do orçamento, que é o caso de São José. O que proponho na emenda? A emenda é simples, mantém. Fica o Executivo Municipal autorizado, com base no artigo 167 da Constituição, a proceder às alterações orçamentárias por decreto. Decreto este que será enviado à Câmara, para conhecimento da Câmara, em 30 dias da sua edição, inclusive o próprio presidente da Câmara é obrigado a cumprir isso também, até o limite de 10% das receitas correntes líquidas. A nossa diferença não é só sobre se é 10% do total do orçamento, que é 605 milhões, ou se é sobre o valor da receita. Mas a questão que está nesse projeto é que o senhor prefeito municipal pede uma autorização para, por decreto, com decreto, fazer movimentações vedadas, expressamente vedadas,
pelo artigo 167 da Constituição Federal. Não leram? Da emenda. Não, a primeira emenda, vereador. É o terceiro, não é o terceiro? Terceiro. É o terceiro. É o terceiro. Eu estou falando corretamente o artigo 3º da... desculpe. Não, está certo, vereador. Não me confunda. O vereador Mauri está tentando me confundir. Realmente, nós temos duas emendas, eu estou falando da emenda certa, a alteração do artigo 3º. Então, a nossa diferença aqui é concedendo o direito dele fazer por decreto, 10%, não sob uma base de 605 milhões, porque os 605 milhões são fictícios. Não existe 605 milhões. Nenhum prefeito municipal ultrapassou a arrecadação no município. A marca é 350 milhões de reais. Portanto, como é que eu posso dar ao prefeito o direito dele movimentar 10% de um orçamento de 605 milhões se ele é fictício? Eu tenho que ser em cima da receita corrente líquida, porque senão ele vai estar criando despesa, elemento de despesa que não tem fonte de receita para cobrir. Eu só posso abrir um crédito adicional suplementar pelas fontes de receita, pelo dinheiro que tem e por excesso da arrecadação. Nós, como não existe orçamento, estamos permitindo que ele crie com base na receita corrente líquida, que em 2 meses agora chegou quase 60 milhões de reais. A bruta, quase 600 milhões de reais. Senhor presidente, portanto, veja que as nossas diferenças aqui, elas se diz respeito tão somente em cumprir ou não cumprir a Constituição. O que estou advogando é que se cumpra a Constituição, porque senão o prefeito não terá como editar os atos, e no ano que vem, quando a gente descobrir esses atos, o Tribunal de Contas vai apontar que ele não poderia, ao administrar o município, com o orçamento aprovado dentro do próprio município, fazer criação de novos elementos de despesas. Senhor presidente, nós estamos dentro da regra dos 30 minutos, senhor presidente, das emendas. Nós estamos discutindo apenas a admissibilidade da emenda. Senhor presidente, só dá licença, é uma questão de ordem. A admissibilidade da emenda discute o mérito, não a constitucionalidade. Se fosse a constitucionalidade, estava certo. Nós estamos discutindo o mérito e não vai, depois de rejeitar, eu não volto mais para a tribuna discuti-la. Senhor vereador, o senhor Vossa Excelência pode continuar com a palavra, sabendo que depois não pode mais voltar para discutir a emenda. Sim, senhor. Então, senhores vereadores, a restrição maior da nossa emenda suprime do artigo 3º do projeto de lei do orçamento desse ano do prefeito a expressão, inclusive, ter a possibilidade de, através do decreto, criação de elementos de despesas e de novas fontes de recursos, porque isso, segundo o artigo 167 da Constituição Federal, só é permitido através de lei específica encaminhar por essa Câmara, e digo antecipadamente, por qualquer motivo que mandar essa lei, antecipadamente tenho o meu voto favorável, mas desde que cumpra aquilo que está na Constituição, para a gente também não fazer muitas vezes papel de bobo nesta casa. Está em votação a admissibilidade da emenda do vereador Antônio Luiz Batista. Senhores vereadores, concordam, permaneçam como estão. A emenda está rejeitada por 7 votos a 4.